A Nossa Terra, a região em antena, num programa de divulgação regional. Ora, e depois deste passeio por Caminha e da descoberta dos 10 anos da Caminha Jovem, vamos agora falar de uma associação que está sediada em Viana do Castelo e que se tem diferenciado pelo projeto que acalenta e pela missão que procura cumprir. A Metamorfis, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano, foi fundada em 2008, tendo ganho expressão a partir do ano seguinte, à altura em que Jorge Viana e Mónica Maciel acabaram por assumir a direção e decidiram então dinamizar a coletividade. Eles são os meus convidados. Bom dia, Jorge, é um prazer tê-lo connosco. Olá, bom dia. Bom dia, Mónica. E antes mesmo de avançar para a conversa, apresentar um pouco melhor os meus convidados. A Mónica Maciel tem 40 anos, é natural e residente em Viana do Castelo, é licenciada em Turismo e profissionalmente é funcionária pública, trabalha na RS Norte, no Centro de Respostas Integradas de Viana do Castelo. Além disso, é vice-presidente desta instituição, que hoje destacamos, a Metamorfis. É também coordenadora do Núcleo de Viana do Castelo da Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama e praticante e sensei nesta modalidade. O Jorge Viana é natural de Odivelas, vive em Viana do Castelo, tem 47 anos, é também funcionário público, neste caso no município de Viana do Castelo, e é o presidente da Metamorfis. Além disso, tal como a Mónica, também é praticante e sensei de Reiki e coordenador do Núcleo de Viana da Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama. Agora, hoje não vamos falar de Reiki, fica para uma próxima oportunidade. Hoje vamos falar então um pouco da Metamorfis. Ora, eu dizia que a associação nasce em 2008, em 2009 acabam ambos por assumir um pouco deste projeto. A instituição também foi reconhecida como IPSS em 18 de julho de 2012. Eu vou começar pelo Jorge. E a primeira questão que se impõe é, nós poderíamos ficar aqui o resto do domingo a falar da Metamorfis, porque há muita coisa para ser dita, mas quais são, em traços gerais, os grandes objetivos da instituição? A Metamorfis é uma associação para o desenvolvimento humano e essencialmente feito por sonhadores que gostam de tornar os seus sonhos realidades. E nós realmente temos alguns sonhos a concretizar, estão cada vez maiores e mais perto de serem realizados. O principal sonho, e foi assim que nasceu a associação, nós gostaríamos muito de poder construir uma quinta, nessa quinta implementar a agricultura biológica, que mais tarde poderei explicar um bocado quais são os objetivos, e acolher crianças vítimas de abandono e maltratos num projeto dedicado aos valores. Pode parecer um bocadinho complicado, mas o nosso projeto está pensado para acolher irmãos e, de preferência, tentá-los acolher de uma forma, nem que muitas vezes a casa esteja a lotação esgotada, mas quantos houver, quantos a gente possa acolher, não separá-los e tentá-los educá-los num projeto que está a ser elaborado pelo nosso gabinete de psicólogas nos valores, na solidariedade, no companheirismo, na amizade, no bem ao próximo. Este Jorge, nós já vamos esmiuçar um bocadinho mais essa ideia da quinta. Aliás, o nome é muito interessante, o casulo, vamos perceber também porque isto. Para já, de facto, a Metamorfis intervém na área social, quer da solidariedade, quer da ação social, portanto que são conceitos um pouco diferentes, e sobretudo no apoio a jovens, não só porque passa também pelas famílias, mas digamos que as crianças e jovens são o vosso grande público, o público-alvo desta Metamorfis, sobretudo aqueles que são vítimas de abandono, de maus tratos, crianças que estão institucionalizadas, portanto passam um pouco por aí. Este casulo, no fundo, será uma espécie de casa, digamos assim, que vai acolher todas estas crianças, para já também, se calhar, explicarmos o porquê do casulo, para que os nossos ouvintes, enfim, fiquem um bocadinho a perceber melhor esta ideia. E se calhar, antes até explicar um bocadinho a simbologia da nossa associação. A nossa associação tem um símbolo que é uma mão aberta com uma borboleta monarca. Não vou alongar sobre a explicação do que é uma borboleta monarca, mas para os nossos ouvintes tenham alguma curiosidade, basta consultar a net e veem as capacidades maravilhosas que este tipo de borboletas tem. E o próprio nome, Metamorfis, transformação.
Nós acreditamos, e é a nossa base, que todo ser humano tem uma caminhada muito própria, muito particular, e que todos nós, durante a vida, transformamos metamorfoses. É nesse sentido que numa mão aberta, não uma mão fechada, e numa borboleta que já voa, nós pensamos estruturar todos os nossos ideais e as nossas filosofias como associação. O casulo, naturalmente, é onde a borboleta se transforma. E daí ser um projeto não só é para acolher crianças, mas não só para crianças. Nós também, dentro do casulo e em regime voluntariado, gostaríamos de abraçar um projeto mais vocacionado à terceira idade. Portanto, falamos em professores já em período de reforma e vamos convidá-los a ser os avós da casa. Porquê professores? São pessoas que tiveram uma vida dedicada ao ensino, tiveram uma vida dedicada à educação. Nós achamos que é muito difícil para um professor deixar de educar e deixar de ensinar, e arriscamos os sentimentos e as emoções com esta profissão que pode tanto ainda dar às crianças. No fundo, vocês, enfim, a Metamorfis tem e fizeram-nos chegar um historial que está muito completo, que identifica sobretudo 4 grandes objetivos. Um deles passa precisamente por aí, por recrutar, valorizar os séniores, pessoas, e estou já a citar, que ainda se sintam válidas e queiram abraçar o projeto, sendo os avós da casa. Portanto, gente sobretudo em áreas que possam dar apoio a estas crianças, sim, na vertente educacional, mas não só. Eu vou chamar também a Mónica à conversa, porque no fundo este é um projeto que acaba por estar por ser dinamizado por ambos. Destes 4 grandes objetivos, Mónica, um deles fala em acolher e educar crianças vítimas de maus tratos familiares retiradas aos pais, o outro fala em recuperar e reeducar as famílias, com o objetivo precisamente de reintegrar estes jovens. Isto pode parecer muito fácil, mas é muito difícil, não é? Enquanto não há casulo, enquanto não há esta quinta, por onde é que têm passado, digamos assim, estes objetivos? E sim, nós temos trabalhado muito na questão das atividades. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós promovemos atividades para famílias. Muitas vezes isto pode não parecer, numa primeira visão, não absorver qual é o nosso objetivo, mas nós muitas vezes temos em casa filhos órfãos. Não temos tempo, a vida é muito seguida, com muita coisa, e chegamos a casa já tarde, temos as coisas para fazer em casa e não damos atenção. As nossas crianças precisam dessa atenção. Nas nossas atividades, nós, de certa forma, promovemos e fazemos questão que estejam mesmo os pais e os filhos, muitas vezes até os avós, a brincar, a partilhar conhecimentos, a construir qualquer coisa, por exemplo, numa escultura na areia, a partilharem uma ideia, a partilharem uma construção, para que haja os valores de família que estejam cada vez mais presentes e que não se percam. Quem visitar o vosso site, tudo isto está lá, e de forma muito clara, com fotografias, e percebemos que há uma imensidão de atividades. Não seria possível hoje falarmos todas elas, muitas delas vocacionadas para as crianças e jovens, outras também para as famílias. Tudo isto, Mónica, só tem sido possível porque aqui foram estabelecidas várias parcerias com entidades completamente distintas, que vos permitem fazer coisas como batismo de mergulho, por exemplo. Exatamente. Enfim, não seria possível de outra forma a Metamorfis promover este tipo de iniciativas. As parcerias acabam por ser aqui, digamos, o grande São motor. Fundamentais. Exatamente. São fundamentais. Aliás, a Metamorfis tem feito todas essas atividades mesmo com parcerias. Não seria possível de outra forma. E temos tido, aliás, há uma noção que nós temos tido no percurso da Metamorfis, que realmente as pessoas são muito mais solidárias do que num primeiro momento parecem. E mesmo as instituições, eu posso dizer que nós nunca recebemos um não. Fomos sempre muitíssimo bem acolhidos. Tivemos experiências extraordinárias. Os nossos parceiros, por exemplo, no batismo de mergulho, os Amigos do Mar, foi uma experiência extraordinária. Nós tivemos crianças que não sabiam o que era estar dentro d'água. E os monitores foram extraordinários, com a sua paciência, com a sua experiência, conseguiram que as crianças tivessem
uma primeira experiência debaixo d'água. Foi fascinante perceber que elas conseguiram desenvolver capacidades, conseguiram aperceber-se que podem ir muito mais além do que aquilo que acham num primeiro momento. Portanto, eu acho que o trabalho dos parceiros e das entidades que têm estado connosco também tem sido muito esse, e acho que é fascinante por aí. Eles não haveria metamórfis, pelo menos com este currículo. Não haveria atividades metamórficas. É e posso dizer que têm sido muitos parceiros. Aliás, no nosso site estão as fotografias e eles estão identificados, porque realmente são uma mais-valia, não é? São o que trazem alma às nossas atividades. Ora, e como é habitual, nós durante o trabalho de campo fomos conversar, neste caso, com alguns desses parceiros, algumas entidades que têm tido de facto um papel importante na realização destas atividades a que a Metamorfis se propõe. Um desses exemplos acabamos de referir, é a Associação Amigos do Mar. Nós estivemos à conversa com o Paulo Magalhães, ele é o presidente da coletividade, que nos falou então de que forma se concretiza esta parceria entre ambas as instituições. A Associação Amigos do Mar foram contactados pela Associação Metamorfis no sentido de ver se podia haver uma colaboração entre as duas instituições. Na altura foi feita uma reunião, demos seguimento a essa colaboração. Estas atividades passaram por passeios de canoa, que muito agradou aos participantes. Fizemos também uma segunda atividade que consistia em proporcionar aos miúdos uma primeira abordagem, portanto, uma primeira sensação do que era mergulhar e respirar debaixo d'água. Portanto, foi feito um batismo de mergulho para imensas crianças em piscina, e temos outras atividades que poderemos ainda colocar em prática. Ficou estabelecido entre nós, entre mim e o Jorge, que poderia ser feito um protocolo de cooperação. Ainda não foi feito porque falta disponibilidade, mas pretendemos vir a fazê-lo, e atendendo ao trabalho válido da Associação Metamorfis, muito meritório, queremos fazer parte desse trabalho e com certeza iremos fazê-lo. O que a Associação dos Amigos do Mar retira destas parcerias, destas atividades, é a satisfação de ver os miúdos com um sorriso nos lábios, portanto um sorriso no rosto, e termos a noção de que estamos a contribuir para que haja uma vertente social, portanto uma alegria que lhes criamos, que lhes causamos, e ficamos felizes com isso. Portanto, numa das atividades eu estive presente e constatei que realmente os miúdos ficavam muito contentes e com certeza viveram uma experiência que dificilmente, se não houvesse esta parceria, viveriam. Ora, fica então o depoimento do Paulo Magalhães dos Amigos do Mar. Outra das instituições ou dos parceiros da Metamorfis é o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana. Nós também estivemos à conversa com a engenheira Leonor Cruz, que é responsável pelo espaço, que explicou ao A Nossa Terra como surgiu e de que forma se concretiza então esta parceria. O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental existe desde 2006. Vimos desenvolvendo algumas atividades na área da educação ambiental e da sensibilização ambiental, e a dada altura, creio que em 2008 ou 2009, a Metamorfis contactou-nos no sentido de saber de que forma é que poderíamos colaborar. A nossa colaboração, inicialmente apresentaram-nos o projeto, que nos pareceu bastante interessante e de louvar, de acordo com as condições que nós tínhamos. O que foi disponibilizado, o nosso apoio, foi essencialmente a nível de instalações e também de alguns contactos para a promoção de atividades. Portanto, já há alguns anos que a Metamorfis dinamiza atividades aqui no edifício do Centro de Interpretação Ambiental, também algumas atividades no exterior, no Parque Ecológico Urbano, que de alguma forma vão de encontro àquilo que nós também vamos fazendo, e facultamos alguns contactos que também dispomos para que eles promovam atividades e workshops nesta área mais ligada ao ambiente. Nossa parceria, digamos assim, tem sido nesse alinhamento. Colaboramos também recentemente com um projeto que a Metamorfis fez em parceria com outras entidades de solidariedade social, projeto que envolveu crianças da Casa dos Rapazes, Lar Santa Teresa e do Berço, e tem sido um bocadinho esse a nossa colaboração, sempre que nos solicitam e que de encontro àquilo que realmente nós consigamos apoiar, temos dado esse apoio. Era então Leonor Cruz, do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo, duas instituições bem distintas, esta e os Amigos do Mar, que proporcionaram também atividades diversas. Muitas das crianças, Jorge, que participam nestas atividades, estão ligadas a 3 instituições da cidade, a Casa dos Rapazes, o Berço e também o Lar de Santa Teresa.
acabam por ser de alguma forma instituições com as quais a Metamorfis também se envolveu desde a primeira hora e, portanto, as suas crianças, os seus utentes acabam por ser também aqueles que têm usufruído um pouco das atividades da associação, pelo menos no que diz respeito a este tipo de atividades, porque depois há outras, já percebemos também, não é? Como é que surge a ideia destas 3 instituições em particular? Estas 3 instituições, naturalmente, por serem instituições que nós temos aqui na cidade. Mais houvessem, mais nós éramos parceiros. É um sonho nosso, como já há bocadinho falámos, também ter um espaço onde possa acolher crianças e nada melhor de que abrir, neste momento não as nossas portas, mas os nossos corações para trabalhar com elas. A Metamorfis acredita e tem vindo a provar que uma comunidade, uma cidade só tem a ganhar quando as pessoas trabalham de mão dada e muitas vezes não de costas voltadas. Até nesse sentido temos tido várias experiências de sucesso, mesmo intercasas, mas nós, se houver dúvidas, nós somos o exemplo maior de quando há boa vontade e todos ajudam, as coisas acontecem e todos nós partilhamos valências, todos nós partilhamos saberes e as coisas acontecem. Não foi por nada que nós, em 4 anos de existência, e a Mónica está ao meu lado para me deixar, eu sou um exagerado, mas acho que já são 45 atividades. De facto, são muitas. E a questão mesmo, a importância que nós damos a que os miúdos, por breves, que estão a passar um período de tempo isolados da família, ou mesmo retirados da família, possam interagir com as, entre aspas, ditas famílias normais. E as famílias normais possam interagir com estes meninos, que muitas vezes nós até nos custa olhar para eles, reportamos sempre para as nossas casas a infelicidade dos outros. E têm sido experiências extraordinárias. Não só porque são crianças, mas porque neste caso são crianças que em alguns casos seria praticamente impossível, como dizia o Paulo Magalhães dos Amigos do Mar, muitos destes meninos dificilmente poderiam ter uma experiência daquelas, não é? Tentamos fazer atividades várias, diversas, que abarque todo o tipo de experiências diferentes também para o crescimento deles e para a experiência. Exatamente, desde workshops, caças ao tesouro, yoga do riso, que foi uma das atividades que eu achei particularmente interessante, Dia Mundial da Criança, Páscoa, enfim, todas essas datas são assinaladas com uma série de iniciativas. Eu volto a remeter para o site porque acho que está lá de forma bem explícita e com fotografias, enfim. Estas atividades, Mónica, só têm sido possível porque a Metamorfis é uma associação sem fins lucrativos, portanto, que não tem grandes fundos, grandes receitas. Estas atividades só têm sido possíveis graças às parcerias. E ao que sabemos, tem sido muito fácil, há pouco o Jorge dizia isso também, que sempre que contactam com alguma instituição, por norma, são muito bem recebidos. Nós fomos percebendo que a Metamorfis vai, apresenta-se, está a conhecer o projeto e, por norma, não leva nenhum não de volta, não é? É verdade, pelo menos a nossa experiência nestes anos, não é? Nunca levamos um não, nunca ninguém nos disse um não. É certo que nós somos Também é outra coisa. E o bom tempo, sim, porque o Jorge costuma ter portanto, diz que tem um contrato com o São Pedro, isto é uma brincadeira, mas o que é certo é que no dia de atividades da Metamorfis está sempre sol. Não chove. Tivemos um ou outro episódio em que não estaria muito bom, que não esteve muito bom, mas correu sempre bem. E o que é certo é que realmente só é mesmo possível porque era o que eu dizia há pouco. Nós muitas vezes, e o Jorge também diz isto muitas vezes, temos medo do não. Nós na Metamorfis não temos medo do não. O não é garantido, portanto vamos tentar, vamos para a frente. E temos conseguido sempre um sim. Muitas vezes até em situações que poderiam ser à partida bastante difíceis, mas não. Temos sido sempre muito bem acolhidos, temos conseguido concretizar as nossas atividades, trazer, como dizia o Paulo há bocado, alguns sorrisos e bons momentos às crianças e às famílias. Temos relatos extraordinários de pais que não têm muito tempo para os filhos e que realmente conseguem naquele bocadinho estar com eles. Muitas vezes nós temos atividades que até têm um prémio, um troféu, e aquilo acaba por ser para eles muito importante, porque foi um momento, é um marco.
Portanto, eu acho que isto só é, nós somos uma associação, não somos poucos, não é? Somos os órgãos sociais, somos 9, mas temos outras pessoas a colaborarem connosco, que nos ajudam imenso, mas efetivamente, se nós não tivéssemos o apoio do exterior, das entidades, dos parceiros, era muito mais difícil e possivelmente até não concretizado, não é? É verdade, e de facto a questão financeira, a falta de verbas tem sido contornada com parcerias, com colaboração de empresas e outras entidades e de facto este apoio tem sido conseguido sem que haja qualquer tipo de verbas envolvido, sabendo que o forte da Metamorfose é o relacionamento humano, a colaboração destas entidades acaba por surgir naturalmente por encararem também o trabalho da associação como muito meritório. Pelo menos é aquilo que nós fomos conseguindo perceber dos vários depoimentos que recolhemos. Exemplo disso é a Joana Sá. Ela assume hoje o cargo de Presidente da Assembleia Geral da Metamorfose. Diz-nos que conheceu a instituição através de uma prima que colaborava com o Jorge e a Mónica. Acabou por não resistir ao apelo e associou-se ao projeto. Tem procurado ajudar na organização de eventos, a título pessoal, apoiando com a BS Design, a empresa onde trabalha, as atividades que têm sido desenvolvidas. A Joana identifica-se com o projeto e viu nele a oportunidade de participar de forma ativa numa área que lhe diz também muito a área social. Vamos então escutar o depoimento da Joana Sá. Basicamente foi o projeto em si que a Metamorfose nos apresentou e que desde logo me apaixonei e a vertente social que eu desde pequenina que tenho essa paixão e foi uma oportunidade para mim a nível pessoal e também profissional de poder ajudar e contribuir com alguma coisa para a sociedade e para as crianças. Então a Joana Sá, que para além de colaborar em termos profissionais, acaba então por integrar também os órgãos dirigentes da instituição. Outras empresas participam de forma distinta, são empresários que têm alguma sensibilidade para causas sociais, naturalmente. É o caso da Quinta do Fincão. Nós estivemos à conversa com o responsável pelo espaço, José Reigada, que explicou como conheceu a Metamorfose e como tem procurado ajudar dentro das suas possibilidades, louvando o trabalho desenvolvido. A Metamorfose é uma associação que eu conheci através de duas pessoas que estão muito ligadas e que dão muito da sua vida a essa mesma organização, que é o Jorge Viana e a Mónica. Um dia eles entraram pela minha casa comercial dentro, apresentando-me um projeto e, claro, como todos, precisavam angariar fundos para a sobrevivência da própria associação. E então falaram-me na possibilidade de se angariar os mesmos fundos através de um jantar de beneficência. Eu fiz uma proposta, eles aceitaram e fizeram aqui um encontro, juntaram aqui umas quantas pessoas para esse mesmo fim. A partir daí, fomos mantendo uma relação, fomos falando, fomos contactando, eles vão-me sempre mandando algumas informações via mail, tornámos-nos associados e pronto, e sempre que podemos, à nossa maneira, dentro das nossas disponibilidades, porque a vida também está difícil para todos, nós vamos apoiar. Daquilo que conheço, acho que é uma organização que tem muito pessoal, muito de si, muito de alma, muito de espírito. É importante, aliás, para o fim que é um fim social e de apoio para aqueles que precisam. Acho que é de louvar, de apoiar e de incentivar essencialmente pessoas que tiram muito do eu para dar ao outro. Ora, ficava então o depoimento de José Reigada, da Quinta do Fincão. Outro empresário que se associou à Metamorfose é Vítor Miranda, ele é sócio-gerente da Voicecom. Conheceu a Mónica e o Jorge numa reunião de empresários, ficou sensibilizado pelo trabalho desenvolvido. Ele esteve à conversa com Elizabeth Duarte, realçou os valores defendidos e o cariz social da Metamorfose. Vamos então escutar o depoimento do Vítor Miranda. A Metamorfose eu conhecia sensivelmente 2 anos atrás num grupo de empresários do qual eu faço parte e onde tivemos a oportunidade de ter a visita lá, portanto, do engenheiro Jorge e da Mónica, que são, julgo que, os mentores do projeto, onde deram a conhecer precisamente a associação e o programa em si, o que é que desenvolviam, que tinha a ver com a vertente humana, mas acima de tudo, julgo, no meu entender, que este tipo de projetos, independentemente de qual seja a vertente que abrace tudo o que esteja ligado à área social, é realmente de enaltecer estas pessoas
que disponibilizam o seu tempo e em detrimento, muitas vezes, do seu conforto pessoal e do conforto familiar para prestar apoio a pessoas que sentem essa necessidade. Aqui vai, da minha parte, realmente um bem-aja para estas pessoas, a quem eu tive o privilégio de conhecer inclusive o seu local físico, onde é a associação atual, na Rua Manuel Espargueira. Tive o privilégio de ter uma visita guiada lá na altura, quando os conheci. Nós também tivemos, não foi só o Vítor Miranda. O programa Nossa Terra também conheceu a sede da Metamorfis, também fomos brindados por uma visita guiada pela Mónica e pelo Jorge. Ora, eu percebi, não estavam à espera destes depoimentos, portanto foi uma surpresa. Ficaram satisfeitos com estes... Satisfeitos e emocionados, eu pelo menos estou um bocado emocionado. Essencialmente isso, satisfeitos e muito emocionados. Eu gostaria de realçar e gostaria de aproveitar a oportunidade que nos estão a dar, realmente para agradecer, são muitos, agradecer a tanta gente que colabora connosco. Realmente nós nunca ouvimos um não, e esperemos nunca ouvir também um não. Mas também aproveitar o facto para visitarem o nosso site, para perceberem que também podem ser sócios da Metamorfis. É um valor muito pequenino. Apesar de nós conseguirmos ter muitos parceiros a ajudar nas atividades que só assim é que são possíveis, também temos água para pagar, também temos uma renda para pagar, também nas visitas guiadas temos alguma umidade lá dentro da nossa sede. Se quiserem se juntar a nós, serão muito bem-vindos. Nós temos um lema: por um sonho, um destino, uma missão. Então te convido a todos que nos ouvem para, se quiserem, é fácil de escreverem, entrem no site e tornem-se sócios. Custa apenas 2,5€ por mês, portanto um valor, enfim... Muito mais barato que o maço de tabaco por dia. 2 cafés ou 3 cafés por mês. Eu já nem ia por dia, mas por mês, enfim. Ora, nós recolhemos aqui alguns depoimentos de outras associações, de algumas empresas, mas depois há aqui também outras parcerias mais institucionais, digamos assim, nomeadamente os protocolos com a Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação de Viana do Castelo e o Instituto Português do Desporto e Juventude. Nós vamos falar de ambos. Para já, Mónica, no caso da Cruz Vermelha surge esta parceria, tem a ver com uma área vossa que é o apoio a nível psicológico, portanto as consultas. A Metamorfis tem também a preocupação de aquelas crianças ou famílias mais carenciadas, digamos assim, proporcionar este tipo de serviço. Sim, é assim, nós neste momento temos em estruturação um gabinete de psicologia, temos 3 psicólogas. E na altura em que começamos, elas estão a fazer o trabalho também. Agora, a Ana Pereira, a Mafalda Ribeiro e a Bárbara Silva. E, portanto, também. Portanto, elas estão a fazer todo o projeto do Futuro Casulo, não é? No entanto, nós temos um gabinete de psicologia, ainda não está a funcionar em pleno, mas está a estruturar-se para tal. Percebemos nestes momentos de crise que muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade em ir a uma consulta. Daí surge também o projeto, o Jorge também está muito mais por dentro disso, mas surge o projeto com a Cruz Vermelha. Portanto, a possibilidade de nós proporcionarmos o que nós chamamos as consultas low cost. Isto é o quê? São consultas a um preço mais reduzido do que o habitual, muito mais reduzido, que dê a possibilidade de as pessoas terem um acompanhamento. Portanto, daí surgiu uma conversa do Jorge com a doutora Flora, da Cruz Vermelha. Portanto, estamos neste momento a alinhavar um projeto, não é? para darmos seguimento a isto. E se Deus quiser, quem sabe, outras especialidades possam juntar a nós, e mais que não seja, haver um dia por semana de consultas low cost. Isto porque a Cruz Vermelha tem um espaço, tem os consultórios. Exatamente. Ora, se calhar antes de continuarmos neste assunto, escutávamos também as palavras da Presidente da Cruz Vermelha em Viana, a doutora Flora Silva, ela que também conversou com a Elizabeth Duarte e que falou naturalmente com muito carinho sobre esta instituição. Vamos então escutar as palavras da doutora Flora Silva.
A Metamorphose é uma instituição pública de solidariedade social, é uma instituição que tem uma grande habilidade para as parcerias e hoje temos que ser parceiros de todos aqueles que vivem os problemas dos mais vulneráveis para podermos ir mais longe na ajuda que tantos necessitam e, portanto, a Cruz Vermelha, também como instituição de solidariedade social, abraça todas as causas e esta em particular, conheço profundamente, ou mais ou menos profundamente, o trabalho que eles desenvolvem e há um projeto que eles têm conversado connosco que é o alargamento do âmbito de ação do Gabinete de Psicologia da Metamorphose e propuseram-nos usar as nossas instalações para alargar essa ação que é tão importante de ajudar a resolver as vulnerabilidades psíquicas e psicológicas que afetam tanta gente, sobretudo jovens em risco, famílias desenquadradas, socialmente excluídas, não é? E é necessário chegarmos mais longe. Portanto, daremos com certeza as mãos, as nossas instalações estarão disponíveis na medida das nossas possibilidades para que esse trabalho possa chegar a mais gente e, portanto, possa ajudar a resolver os problemas dos mais vulneráveis. Ora, a doutora Flora Silva, que nos falava então desta vertente de colaboração com a Metamorphose no âmbito das consultas, mas a Presidente da Cruz Vermelha diz-nos também que se sente madrinha da instituição, elogiando o seu trabalho, as pessoas, a filosofia e assume a vontade de ajudar a Metamorphose em tudo o que lhe for possível. O protocolo entre as duas instituições é de ação social, mas isso é apenas o primeiro passo. Eu sinto-me assim um bocado madrinha também, porque o Jorge Viana, o presidente da associação, é um funcionário da Câmara Municipal e desde o princípio, quando lhe nasceu a ideia deste projeto, que eu achei desde logo muito interessante, porque o grande objetivo deste projeto é tornar o mundo melhor e, portanto, desenvolver um conceito dentro de uma filosofia holística de que cada um de nós tem coisas para dar e deve dar. Temos todos que dar um contributo e se cada um der o seu contributo para fazer o mundo melhor, o mundo vai ser necessariamente melhor. Esta filosofia é extremamente interessante porque potencia esse capital que nós muitas vezes, cada um de nós ignora, que às vezes até abafa, porque acha que é que eu vou fazer pelo mundo, o que é que eu posso fazer? Posso fazer imensa coisa. Dar alegria aos outros, ajudar em pequenas ações. E desse ponto de vista, a Metamorphose tem sido extremamente inteligente no modo como tem construído ações das mais diversas naturezas, em parceria com as instituições do território, no sentido de, unindo forças, podermos construir, irmos mais longe neste percurso para uma vida melhor, mais feliz, mais harmoniosa. E a Metamorphose tem acarinhado ações que mobilizam pessoas que descobrem que afinal têm alguma coisa para dar. Desse ponto de vista, eu acho que a ação da Metamorphose é muito, muito meritória, é muito interessante e vai longe. Eles vão chegar certamente àquele grande objetivo que é constituir uma família para aqueles que não a têm. E eles têm, de facto, esse projeto último que é o casulo, aquilo que eles chamam casulo, esta metáfora é muito bonita, não é? E, portanto, se todos contribuirmos, certamente a Metamorphose vai ter a sua quinta, vai ter o seu casulo, e o seu casulo vai ser o casulo de muita gente. Ora, aqui fica a doutora Flora Silva, nesta segunda parte do depoimento, enfim, a falar de forma eloquente sobre este que é o trabalho da Metamorphose e também a deixar aqui um pouco a ideia de que cada um de nós pode, de facto, dar algo, por muito pouco que seja, ajudar a transformar ou a tornar o mundo melhor, nomeadamente, e no que respeita à Metamorphose, para ajudar a construir este casulo. Nós ainda voltamos à questão do casulo, que há pouco tocamos muito ao de leve, mas para já, Mónica, é um pouco esta, aliás, o Jorge há bocadinho entrava por aí, não é? É um pouco esta a ideia da Metamorphose. O grande objetivo, para além de todos os outros, é tornar o mundo cada vez melhor. E, no fundo, é isto que vos tem movido também ao longo destes anos. Claro que sim. Não só aos dois, como às 9 pessoas que integram os corpos e às dirigentes, outras não é? tantas que nos acompanham.
Claro que nós somos todos um, não é? Muitas vezes achamos que somos um individualmente. Portanto, se nós pudermos tornar o mundo um bocadinho melhor, todos somos muito mais felizes, não é? Se nós conseguirmos os sorrisos, avançar com os nossos sonhos, porque também é importante. Muitas vezes nós escondemos os nossos sonhos, enterramos-los bem fundo e não avançamos. Portanto, os sonhos, os sorrisos, o semear, vale a pena. E lá está, o Jorge dizia há bocado, a metamorfose é por um sonho, um destino, uma missão, não é? É esse o nosso lema. E eu gostaria de acrescentar que a grande diferença entre um sonho e uma realidade é um passo. Dizia o Jorge há umas semanas que muitas vezes os sonhos não se concretizam porque nós achamos que são sonhos, ou melhor, achamos que os queremos concretizar, mas na verdade nem sempre queremos que isso aconteça, não é? Verdade. É um bocadinho verdade. isso. Enfim, parece quase a mesma coisa, mas não é. E a própria história da metamorfose, eu nunca mais me esqueço que no dia em que eu e a Mónica assumimos o projeto, quando não tínhamos nada, uma folha de papel em branco só, onde havia mais gente, e dissemos que a partir de hoje, entre aspas, e em sentido figurativo, os chás acabaram, vamos dar passos. No dia seguinte ficámos os dois sozinhos e tivemos que fazer novos órgãos sociais. Muitas vezes à vontade, mas a proatividade nem sempre é fácil porque dá trabalho. As pessoas esquecem-se muitas vezes é que a recompensa é enorme todos os dias. Todos os dias é enorme. E o sorriso, como dizia alguém lá para trás de Paulo Magalhães, o sorriso no rosto de uma criança acaba por ser de facto a melhor recompensa para quem trabalha desta forma. Nós vamos ainda escutar mais um depoimento, é mais uma parceria, mais uma instituição, neste caso o IPDJ, o Instituto Português do Desporto e Juventude. Nós estivemos também à conversa com o diretor regional do norte da instituição, que explicou como surgiu esta parceria. O Dr. Manuel Barros louva o trabalho desenvolvido pela associação, destacando que este tipo de protocolos serão a melhor forma de criar, de fazer as coisas acontecerem num período em que as dificuldades se fazem sentir. Vamos então escutar o Dr. Manuel Barros. A parceria com a Metamorfose surgiu no âmbito da criação do Clube Unesco de Viana do Castelo. Clube Unesco, que se integra numa rede de clubes Unesco que nós temos instalados em toda a região. São 5 clubes Unesco. Cada um deles tem uma temática. Esta é a participação aqui em Viana do Castelo, a participação e cidadania. Daí que tentamos encontrar parceiros para sustentar este clube. E uma das entidades que assinou essa parceria foi precisamente a Metamorfose. É uma associação que tem como objetivo a intervenção social, solidariedade social e ação social, daí que seja uma associação que tem objetivos que se identificam com a missão deste clube e com a própria missão do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Assinamos este protocolo de cooperação em fevereiro deste ano e, a partir desse momento, tendo em linha de conta a identificação de objetivos com esta associação e com outras, nomeadamente do Gabinete de Apoio à Família, o GAF, a Associação ao Norte, que é uma associação juvenil que também organiza atividades e, neste caso, da primeira grande atividade que surge deste protocolo, que é precisamente o Novembro Branco Laços de Igualdade. Estamos a desenvolver já um conjunto de atividades, nomeadamente a organização de exposições. Esta atividade e este dinamismo surge em torno da nossa loja Ponto Já, que é uma loja que se dedica à informação juvenil, e que este programa, os Laços de Igualdade, o Novembro Branco, vai ter o seu ponto alto precisamente nas instalações da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, onde vamos fazer não só um seminário com a participação de um conjunto de entidades dedicado à comemoração do Dia de Luta contra a Violência Doméstica. Vamos fazer lá, e a Metamorfose é responsável, através da sua grande vocação de apoio e de dinamização do voluntariado, vai organizar um laço humano. Um laço que pretendemos seja de dimensões gigantescas, de dimensões, de facto, à altura do acontecimento, onde estamos a prever uma grande mobilização de voluntários e também daqui queremos fazer o convite para todos aqueles que estejam identificados com esta causa, com a causa do combate à violência doméstica, com a causa da defesa dos direitos do homem. Por isso, esta
parceria com a Metamorphis é uma parceria com base numa relação de confiança entre duas instituições. Depositamos aqui uma grande expectativa no desenvolvimento desta associação, uma associação que aposta precisamente no desenvolvimento humano. Ficava então o depoimento do Dr. Manuel Barros, o diretor regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude, e no âmbito do protocolo com o IPDJ, Clube Unesco, Metamorphis, o próprio Instituto, também o GAF e a Ao Norte, a Associação de Produção e Animação Audiovisual, estão então a dar especial enfoque ao tema violência de género durante este mês de novembro, mês em que se comemora o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, precisamente amanhã, dia 25. Foram já levadas a cabo, serão ainda algumas atividades que ajudem a consciencializar a comunidade para esta questão. Novembro Branco, Ecos de Igualdade, assim se chama. Apresenta então, Mónica, ao longo deste mês de novembro uma série de atividades, algumas já aconteceram, outras estão para acontecer, mas aqui o grande objetivo passa por sensibilizar, chamar a atenção desta questão da violência à comunidade em geral, digamos assim. Sim, exatamente, até porque esta questão muitas vezes é camuflada, não é? Existe muito à nossa volta, muitas vezes as pessoas não sabem como denunciar, não sabem como se defender, portanto, e esta atividade vem neste sentido, trazer consciência, alertar as pessoas para o fenómeno, no fundo, não é bem esta a palavra que eu deveria usar, não é? Para esta questão, para esta assim. questão, sim, mas também mostrar que há formas de as pessoas se defenderem, de as pessoas se queixarem, de as pessoas se protegerem. Esta atividade Novembro Branco traz tem várias componentes. Passamos na rádio 1 minuto por, onde são desmistificados os mitos sobre a violência no namoro, que também é uma questão que cada vez mais se ouve falar, não é? Cada vez mais jovens passam por esta experiência e muitas vezes não sabem a quem se dirigir, nem sabem desmistificar alguns conceitos que têm. Não é? Portanto, o GAF fez um trabalho extraordinário neste sentido, também é uma temática que eles trabalham, é uma área onde eles trabalham e, no fundo, portanto, 1 minuto por vem, no fundo, para alertar as pessoas, porque muitas vezes uma determinada palavra, um determinado gesto quer dizer outra coisa. Eu só queria aproveitar um parênteses sem perder o raciocínio para agradecer à Rádio Alto Minho, que se juntou a nós também neste projeto e é na Rádio Alto Minho que este 1 minuto por tem passado todos os dias, desmistificando os 10 mitos da violência de género no namoro. Esta é apenas uma das ações, outra passou, por exemplo, por exposições de pintura alusivas ao tema, mas depois há ainda algumas que vão decorrer, uma delas amanhã. O Dr. Manuel Barros falava-nos de um seminário, também a formação de um laço humano, que é o símbolo da não violência contra a mulher, e portanto que vai ter lugar, Jorge, amanhã, durante o dia, no fundo, ao longo do dia, com estas diferentes atividades no Castelo de Santiago da Barra. A Metamorphis está em particular, digamos assim, envolvido ou responsável pela organização do laço. No fundo, como é que isto vai acontecer? Eu, antes de falar do que se vai passar amanhã, eu só gostaria de realçar, vai ver se podemos ter a oportunidade, também aqui da parceria com a Ao Norte e do ciclo de cinema que tem vindo a acontecer e vai fazer com que se termine esta atividade no dia 29 de novembro. Foi de acordo de todos os parceiros que desta vez abordaríamos e faríamos um ciclo de cinema positivo. Normalmente, quando se aborda esta temática, os temas e os cartazes e as exposições têm a tendência de ser muito violentos, de nos marcar, de nos fazer sair angustiados. O desafio foi lançado, Ao Norte disse sim, e está a realizar um ciclo de cinema onde os filmes são tudo menos deprimentes. São filmes onde a gente pode sair de lá e com um sorriso nos olhos, um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos, de que afinal há solução e afinal pode-se dar um passo em frente e todos nós temos essa capacidade. O que vai acontecer amanhã, segunda-feira, dia 25 de novembro, nós estamos a preparar no Forte Santiago da Barra. E também, antes de contar o que vai acontecer, eu aproveito para agradecer publicamente a outros parceiros, é assim que nós funcionamos, como por exemplo a Escola de Hotelaria,
que nos vai fornecer o coffee break, aos cafés Delta, que nos vão fornecer o café, às pastelarias Cais Novo, que nos vão fornecer o pão. Eu espero não estar a esquecer de mais ninguém. Portanto, mas é assim que a Metamorfose funciona. Como bem, pode fazer um coffee break para 300 pessoas e as coisas acontecem. No dia, os alunos foram convidados, a sensibilização também para os jovens, eles inscreveram-se, e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, também nossa parceira, e com o seu corpo técnico já marcou no chão um mega laço, com 10 metros de largo, 47 metros comprido, no centro do Forte Santiago da Barra, que vai, através da escada mais gira dos bombeiros, vai ser filmado e vai ser feito um filme onde os alunos das várias escolas, de todas as escolas, vão formar esse tal laço para celebrar este dia. Há um grupo de teatro, o Teatro do Oprimido, que são de Lisboa, que vem cá acima também representar uma peça de sensibilização aos jovens. Vai haver um leque de atividades nesse dia, muito vocacionadas para os jovens durante o dia todo, com as várias escolas, promovidas pelo GAF, orientadas pelo GAF, onde nós esperemos que não seja só um alerta, como seja o princípio de muitas outras atividades no mínimo para sensibilizar as pessoas que isto é um problema muito real. E que nós podemos todos fazer um bocadinho, mais que não seja na alerta. O meu vizinho do lado é capaz de estar a sofrer violência, o GAF está muito bem preparado, tem uma equipa extraordinária para avaliar esses casos. Muitas vezes, inclusive, a violência passa por pessoas e por famílias insuspeitas, e nós todos podemos dar um passo. São compostas de homens, de mulheres, a violência não é só sobre as mulheres, também é sobre os homens, de crianças, e há na cidade equipas e instituições que estão muito bem preparadas para dar uma ajuda e para fazer a diferença. Exatamente. Esta iniciativa que vai acontecer amanhã, portanto, está vocacionada para as crianças, os jovens, as escolas, as instituições. Principalmente para os jovens. O público em geral que queira também pode participar. Pode, e nós apelamos que se forem, levem uma peça de roupa branca para que o lance possa ser todo branco. E estão todos convidados durante o dia todo a visitarem o Forte Santiago da Barra e serão acolhidos com várias atividades e por nós de braços abertos. Exatamente. Este laço que terá lugar por volta da hora do almoço, meio-dia e 30, será a hora mais confortável para os alunos. Exatamente. Este projeto, Mónica, termina, e o Jorge há bocadinho referia à participação da Ao Norte com o ciclo de cinema, o ciclo que encerra na próxima sexta-feira, portanto com uma última de 4 sessões, que encerra na próxima sexta, portanto será a última, digamos, destas ações do Novembro Branco. Exatamente. Será um filme alusivo ao tema, eu penso que será o Em Busca da Felicidade, portanto é um filme que relata o tema, mas que nos traz alguma esperança. Portanto, o ciclo será encerrado depois também com uma breve participação do GAF, no sentido de explicar o ciclo de cinema, quais foram os objetivos e as conclusões de todos os filmes que foram vistos. E quem quiser participar, isto vai ter lugar na sexta-feira onde? Quais são as instalações? Isso eu não digo as neiras. Na sede do Grupo Desportivo e Recreativo dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Portanto, junto à Capela das Almas, que é onde a Ao Norte já costuma fazer as suas sessões à sexta-feira. Exatamente. Para quase encerrar, digamos assim, referíamos lá para trás o casulo. Este é o grande objetivo. Reforçarmos um bocadinho, penso que para quem não está por dentro, enfim, deste projeto, no fundo trata-se da aquisição de um espaço, uma quinta, que até agora ainda não foi possível, mas que, enfim, está tudo encaminhado nesse sentido. Exatamente. E, portanto, este casulo, no fundo, será uma quinta com vertentes distintas. O Jorge já há pouco tocava algumas delas assim pela rama, falava-se em acolher crianças, falava-se em envolver os séniores, falava-se em agricultura biológica, por exemplo. Portanto, estamos a falar aqui de um casulo com vertentes muito distintas, muito diversas, mas que acabam todas por se complementar.
É verdade. Antes de falar do Casulo, e visto que a entrevista está a acabar, eu só gostaria de realçar também que o trabalho que nós temos feito com um dos nossos parceiros, e através do nosso gabinete de psicologia, com o Berço. Há 2 anos esta parte, nós fazemos parte do plano pedagógico e educativo do Berço. Tem sido um trabalho extraordinário que temos feito com eles, com experiências de crescimento brutais e mais uma vez já assinámos o protocolo. Este ano, 2013-2014, a Metamorfos vai estar junto do Berço para dar o que melhor pode, como tem feito até agora. O Casulo e a agricultura biológica. A agricultura biológica não só por ser um projeto de agricultura, vivemos momentos de crise, a agricultura, a pescas e as florestas com certeza vão ser setores que vão se desenvolver bastante. Não é por isso que nós apostamos na agricultura biológica, mas é porque acreditamos que um projeto de agricultura pode trazer a sustentabilidade à casa, dependendo o mínimo possível de fundos exteriores. Criar as crianças também num meio mais rural, apesar do nosso projeto no passado, num sítio muito longe da cidade e muito próximo das escolas, mas faz-nos todos os sentidos rebuscamos o nosso imaginário para pessoas cotas como eu, e perdão do termo, lembrar um bocadinho cotas o sítio... de meia-idade. Cotas de meia-idade. Lembrar um bocadinho o sítio do Pica-Pau Amarelo. A agricultura biológica acaba por ser também uma realidade que nos vai permitir trazer, e pela experiência que nós temos, uma empregabilidade e muitas vezes um lançamento aos jovens que depois procurem ganhar a sua autonomia. Nós tocamos a agricultura biológica, mas há outras ideias, nomeadamente as energias renováveis. As energias renováveis, a terapia com animais, o abrir as portas da casa ao exterior, trabalhar com a deficiência. Também já por nós pertencemos, a associação pertence ao CLAS. Dentro desta instituição existem várias outras instituições, como a APPA-CDM, com certeza que no futuro poder inclusive colaborar com eles e através da terapia com animais e a importância que os animais podem ter na deficiência. Podíamos estar aqui 1 hora já com tantas outras que nós passamos, a Associação de Asilinos de Ajuda Mónica de Trás-os-Montes, de Miranda de Douro, um projeto extraordinário que se juntaram a nós. Também num projeto extraordinário, o ano passado, as 3 casas, de que eu me lembro, eu acho que na história das 3 casas nunca isso aconteceu, trabalharam juntas num projeto onde as crianças fizeram tudo, onde elas escolheram um tema, onde elas organizaram um colóquio, onde elas fizeram os cartazes, onde elas vieram aqui também à rádio apresentar o projeto, onde elas se sentiram capazes e, se calhar, a primeira vez, onde elas sentiram que deram à comunidade. E foi aí que também conhecemos essas associações que têm feito noutros lados, fora do nosso concelho, um trabalho extraordinário. O Casulo e essa quinta será um espaço que nós pretendemos, um espaço aberto, onde as crianças possam crescer saudáveis Eu ia pegar nessas palavras porque no vosso historial diz onde as crianças cresçam o mais ligado possível à natureza, aprendam a cuidar, valorizar e respeitar a mesma, mas também será ainda promovido neste espaço o sucesso escolar, o desenvolvimento físico e cultural, através de formação, ateliês e outras atividades que permitam às mesmas crianças desenvolver-se de forma estruturada. Portanto, no fundo, estas 2 frases dizem tudo. Será um casulo, utilizando as palavras da doutora Flora Silva há pouco, será um casulo para muita gente e, sobretudo, para muitas crianças que possam encontrar ali uma família, digamos assim, e uma perspectiva de vida e de futuro. É um pouco essa a ideia. É essa a ideia, e eu vou arriscar a uma altura umas palavras que eu ouvi de um vendedor de cristais, e acho que a Mónica está aqui ao meu lado para não me deixar fugir muito do assunto, mas acho que nós queríamos educar as crianças que nos fossem confiadas pelo Estado de uma forma a serem livres, de uma forma a poderem voar, de uma forma a poderem errar e terem sempre alguém, não para reprimir, mas para conduzir, de uma forma mais livre possível. Nós acreditamos na Metamorfos, todo ser humano deve conquistar essa capacidade, a capacidade de voar. Alguma coisa mais a acrescentar, Mónica? Eu acho que é mesmo projeto? isto. É dar-lhes a capacidade de voarem estruturadas e felizes. E nós queremos dizer uma novidade, e quando elas voarem, no fim da nossa vida, nós vamos voar também. Aliás, nós temos um slogan
Um slogan que é mais uma imagem, portanto, que é todos os que fazem parte da Metamorfis, vemos-nos todos num varandinho da casa, já bastante velhotes, com os cabelos bem brancos, mas todos numas cadeirinhas de baloiço. Uma jardineira portanto, com umas jardineiras e todos com a sensação de missão cumprida. Portanto, e felizes. Digamos que daqui a outros 40, quando já não forem cotas de meia-idade, mas Sim, cotas a sério. Pelo menos que a gente possa dizer, seríamos, nós tentamos. É verdade. Ora, nós estamos sem tempo, vamos ter que encerrar por aqui. Seria um prazer continuar a conversa. Se calhar reforçarmos mais uma vez o convite para irem visitar o site, quem hoje nos esteja a escutar, e porque não tornarem-se associados deste projeto, não é? Eu gostaria também de vos agradecer imenso ao trabalho que vocês fizeram e têm feito. Gostaria também de agradecer à Rádio Alto Minho, tem sido uma parceira, e muito obrigado por nos terem acolhido e ajudarem-nos a divulgar um sonho, um destino, uma missão. Ora, é verdade, um sonho, um destino, uma missão, são estas as palavras que de alguma forma podem traduzir aquilo que tem sido e que vai continuar a ser o percurso da Metamorfis. Jorge Viana, Mónica Maciel, obrigada a ambos por terem vindo. Obrigada. Ora, e nós chegamos então ao final de mais uma emissão. Deste lado esteve, como sempre, a equipa habitual, no apoio técnico Fernando Serrão, na produção a equipa de Direnor. Eu sou a Cristina Torres, já sabe que estou deste lado para dar voz ao programa Nossa Terra em cada manhã de domingo. Nós estaremos então de volta de hoje 8 dias às 10 para mais uma emissão. Até lá, fique bem, tenha uma excelente semana. Nós despedimos-nos como sempre com os patrocinadores. Amorosa Clube, na Amorosa Chafé Viana do Castelo. Venha fazer-nos uma visita e descobrir todas as modalidades que temos para lhe oferecer. Roteiro turístico Minho em 1000 sugestões. O melhor da nossa terra em 370 páginas e 1200 fotografias de pura descoberta. 50 mapas, património natural e edificado, artesanato, gastronomia e vinhos, festas, romarias e eventos, museus, sugestões de alojamento, restauração e muito mais. Conheça a sua região. Conheça a nova edição do roteiro turístico Minho em 1000 sugestões, já disponível num local perto de si. Aos domingos, das 10 às 11h30, a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro, na voz das suas gentes e instituições. O Alto Minho em Destaque, num programa de divulgação regional.